A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, bom dia, Deus abençoe sua vida no nome de Jesus, amém, amém. Mais um dia, graças a Deus, ao qual nós vamos receber uma palavra e aprender, e que possamos não ser igual aquele texto que está em Tiago, se eu não me engano, 4:7. Não sei se é este livro, este capítulo, esse versículo, mas o texto diz assim: ah, colocar, não é exatamente isso, mas é o contexto do texto. Colocar em prática aquilo que ouvi, porque aquele que ouve não coloca em prática está enganando a si mesmo. Então, que possamos, além de ouvir a mensagem, colocar em prática, né? Porque é isso, foi para isso que Deus deixou a mensagem, para que nós ouvíssemos e colocássemos em prática. Então, que venhamos realmente viver aquilo que Jesus ensina. O ensinamento dele para esta manhã tem este tema aí, ó, a doença dos fariseus. O texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos do 28 ao 32. Diz assim a palavra do nosso Deus: O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Amém. Amém e amém. Então aqui Jesus está conversando com os fariseus. E vamos lá, quem são os fariseus? Ou melhor, quem eram os fariseus? Os fariseus eram os mestres da lei da época de Jesus. Eram os líderes espirituais da época, eram os detentores do conhecimento, eram os únicos que tinham acesso à Torá, ou seja, a Bíblia deles na época, né? Aquilo que Moisés havia deixado escrito, aquilo que os profetas haviam deixado escrito. Eram os únicos que tinham o acesso, eram os únicos que estudavam, eles conheciam a palavra do Senhor através dos profetas e de Moisés. Esses eram os fariseus, né? E aqui Jesus está conversando com eles. E qual é a doença dos fariseus que nos afeta hoje, que está nos infectando hoje? É ou melhor, é a religiosidade, a religião. Os fariseus eram conhecedores da palavra de Deus, eram estudiosos, eram aqueles que ministravam, que liam a palavra nas sinagogas e ministravam ao povo. Porém, os fariseus, eles tinham conhecimento, mas não tinham o Espírito Santo. Então, os fariseus, eles não tinham a sensibilidade para entender os sinais de Deus. Eles não tinham a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Eles não tinham a maturidade espiritual necessária. E é o que acontece hoje. Irmãos, meus amigos, se vocês souberem o que eu ouvi essa semana no meu trabalho de uma pessoa cuja outra diz que é uma pessoa cheia de fé. Nossa, mas essa pessoa é cheia, tem muita fé. Ah, meu irmão, como a galera está enganada em relação a o que contém, o que é a palavra de Deus. Porque as pessoas, muitas podem até ter um conhecimento, mas não têm o Espírito, que é aquele que revela, que é aquele que traz a revelação, que é aquele que abre os olhos, sabe? Ó, eu ouvi de uma pessoa cheia de fé, que a outra, nossa, mas ela é cheia de fé. Eu ouvi essa pessoa falar para mim que Jesus veio
para eliminar o Antigo Testamento, para destruir o Antigo Testamento. Eu ouvi isso, eu falei, irmã, olha o que você está falando. Quem disse que Jesus veio para destruir o Antigo Testamento, para eliminar o Antigo Testamento? Então quer dizer que se Jesus veio para eliminar o Antigo Testamento, a gente pode matar, a gente pode roubar, a gente pode adulterar, a gente pode cobiçar as coisas alheias, a gente não precisa honrar pai e mãe. Concorda comigo? Porque isso foi escrito no Antigo Testamento. Jesus veio para destruir? Então, isso não faz sentido. As pessoas não conhecem, ou melhor, as pessoas têm conhecimento, às vezes, muito de ouvir falar. Muitas pessoas falam besteira, ensinam besteira, e essas pessoas que acham que sabem, e não entregam a vida para o Senhor, não são cheias do Espírito Santo, essas pessoas não vão entrar no reino de Deus. Olha o pensamento. O Antigo Testamento veio para. O Antigo Testamento inteiro aponta para Jesus. Jesus disse que ele não veio para infringir a lei, mas ele veio para cumprir. Então, quem disse que Jesus veio para destruir o Antigo Testamento? Jesus não veio para destruir nada. Tá tudo lá escrito que é para o nosso uso, é para o nosso uso, não tem nada destruído lá. Olha, sabe? Eu falando para essa pessoa também que aí não sou eu, aí é Deus. Que, por exemplo, um estuprador, ele tem direito à salvação. Ela, ai, parou, para. Ai, não. Gente, como não? Como não? Se essa pessoa, se é um estuprador, se é um serial killer, se é um político corrupto, cara, se essa pessoa verdadeiramente se arrepender dos seus maus caminhos e se voltar ao Senhor de todo o coração, a palavra diz que ele apaga os pecados e joga no mar do esquecimento. Como que essa pessoa não vai ser salva? Quem é você? Quem sou eu para falar que não? Se Deus veio ao mundo para todos, se Jesus veio ao mundo para todos, não está falando só para os. Não, para todos, todos são todos. Então, essas pessoas, elas têm a doença dos fariseus, elas não vão entrar no reino de Deus por conta desses pensamentos contra Deus. E porque através desses pensamentos de não terem e de não serem cheias do Espírito Santo, essas pessoas não caminham segundo a vontade de Deus. Essas pessoas não obedecem. E a obediência, meu irmão, é igual ao pecado da idolatria, da feitiçaria. A obediência não te leva para o céu. Se você não viver de acordo com a vontade de Deus, e não questionando Deus, mas obedecendo e dizendo amém, Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é soberano, o Senhor tem todo o controle, todo o poder, a decisão é tua, a vontade é tua. Sabe? Outra coisa que eu ouvi ela falar, sabe, eu falar, ai, mas Deus fez a nossa vida, Deus nos colocou nesse mundo, fez a nossa vida para nós vivermos da maneira que a gente quer, para nós vivermos felizes. A, 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 a minha vida é a minha felicidade. Jesus disse: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Então, meu irmão, a vida para Deus não é você ser feliz do jeito que você quer, não. A vida para Deus é você negar as suas vontades e seguir a Jesus. Essa é a vida correta no Evangelho. Então, sabe, são coisas, é a doença dos fariseus. É a religiosidade de uma pessoa dessa que não conhece a palavra através da revelação do Espírito Santo. Ela conhece porque ela vai na missa, no culto, não sei onde que ela vai, ela ouve às vezes muita besteira e não é cheia do Espírito Santo para ter o discernimento do que é certo e o que é errado e abraça isso aí e vive dessa maneira. E aí, bal, porque vai chegar o dia do juízo e Deus e Jesus vai cobrar tudo isso. Vai cobrar tudo isso. E ele falou: os fariseus, vocês não vão entrar. Vocês não estão entrando. Prostitutas, publicanos estão entrando porque se arrependeram, se entregaram a mim e são cheios do Espírito Santo. Vocês não. Vocês não vão entrar. E tem muitos fariseus vivendo hoje. Muitos com essa doença. Espero que você não seja. E se você for, para agora e reflete. Para agora e reflete. Sai da religiosidade e entra na espiritualidade. Seja cheio do Espírito Santo no nome de Jesus. Amém? Beijo no seu coração. Até amanhã. Tchau, tchau.